o ator do momento no Brasil, Wagner Moura. Mauri. Tudo bem, querido? Como é que você está? Prazer em revê-lo. Num momento especial em que o Wagner está atendendo a todos, porque o seu mais recente filme, Vips, está em ritmo de lançamento no Brasil. Ele já ganhou o prêmio de melhor ator por causa desse filme, e agora o filme começa efetivamente a fazer a sua carreira, a sua história, não é? Você está habituado a ver essas histórias rolarem, porque esse já é o filme de número... Sabe que eu nem conto, Mauri, eu não sei, mas eu acho que eu já estou chegando no meu número 20 ou 21, e é engraçado que chega uma hora assim que eu começo a marcar a minha vida pelas coisas que eu fiz. Ah, aquela época do Deus é Brasileiro, aquilo lá e tal. Estou ficando um ator rodado já. Capitão Nascimento. Nascimento, o primeiro Tropa, o segundo, é isso. Ô, Wagner, antes da gente falar do Vips, eu queria, para o meu telespectador, falar um pouquinho da tua vida, não é? Porque originalmente você se bacharelou em jornalismo. Quer dizer, você era para ser um jornalista? Mas é engraçado, porque eu comecei a trabalhar como ator quando eu tinha 15 anos. Ali, meio um pouco amador e tal. Quando eu resolvi fazer vestibular, eu não tinha certeza se era isso que eu queria ser. Aí eu fiz vestibular para jornalismo e foi ótimo. Mas, em paralelo, eu continuei a trabalhar como ator e uma hora a minha vida como ator começou a andar melhor. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Salvador. Em Salvador, na Bahia. Em Salvador, na Bahia. Mas os meus pais são de uma cidade no sertão da Bahia chamada Rodelas, que foi inundada pela barragem do Rio São Francisco, e foi construída uma nova cidade chamada Nova Rodelas. Já tem um busto seu na cidade? Não, imagina. Tem que ter. Tem não. Era uma cidade linda, cara, Rodelas antiga. Eu tenho uma memória assim naquela cidade idílica. Tanto que eu queria voltar lá para mostrar a cidade para meus filhos, mas eu fico sem querer ir, porque é outra cidade e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali. Mas seus pais moram lá ainda? Não, mas meus pais moram em Salvador. Aí todo mundo já saiu de lá. Mas eles vão sempre lá, e tem um tio, os primos lá, e os meus pais vão todo ano. Mas e aí, Wagner Moura, e aí? Você estava indo para o jornalismo, paralelamente fazendo teatro. Como é que você foi decididamente remetido para a carreira de ator? A gente gosta de saber essas histórias, porque tem tanta gente que quer chegar no ponto que você chegou, que de repente vira receita. E você sabe que eu já entrevistei pessoas que nem você, assim, não como no seu do gabarito que você faz. Fez programas parecidos com... Parecido. Eu fazia um programa em Salvador, da Michele Magalhães. Você conhece? Muito. Claro. Michele, alô, Michele. Alô, Michele. Eu era um entrevistador do programa, eu era um ator ali duro e me rolou esse trabalho. Quer entrevistar? Eu falei, quero. Fazia as festas, fazia entrevistas? Fazia, entrevistava principalmente as pessoas da Globo que iam para Salvador, para o Carnaval. Celebridades e tudo, assim. E quando eu estava na coletiva ali, o cara perguntou assim, você se inspirou no Amaury para fazer aquilo? Eu falei, era uma boa referência, mas não era isso que eu queria ser. Eu achava que a minha história mesmo, ela se daria como ator. Já era uma época que eu achava que eu ia ser ator mesmo. Era um trampo ali que eu estava fazendo, mas que com você era referência. E como é que então? Então deve ter tido uma encruzilhada, não é, do programa com esse formato que você está contando, para você definitivamente falar, não, aqui, não. Esse é o meu... Sempre tem uma encruzilhada definitiva. Não, esse programa, de fato, foi uma passagem assim na chuva, assim, era um trampo. Eu já fiz muita coisa em Salvador para sobreviver, assim, de teatro infantil, animação de festa. Né? Eu era um ator duro de Salvador, como todos os outros, batalhando, comerciais de varejo, de lojas de material de construção, telefone, aquele telegrama que o cara vai e o ator vai e canta, faz um telegrama animado, apresentação de festa, já me vesti de Janipapo para apresentar o São João e tal. Mas tudo experiência, trampo, mas experiência positiva e que enriqueceram a minha vida como ator, tanto quanto a universidade. Por exemplo, ter feito comunicação e ter estudado os teóricos da comunicação na época, ter lido na faculdade McLuhan, Adorno, esses caras, Marcuse, Benjamin, foram coisas que foram tão legais quanto essa experiência que eu tinha de relação para tudo isso. São aqueles tijolinhos, né, que você vai construindo. Mas eu já, na época, focado que o que eu queria mesmo era ser ator. Agora, você sabe que eu estive lá no presídio de segurança máxima em Cuiabá, entrevistando o seu personagem de Vips,
o seu modelo, que é o Marcelo Nascimento, não é? E conversamos bastante, eu consegui uma autorização judicial para entrar lá dentro. Ele parece estar regenerado, não sei se a gente deve acreditar nele, até brinquei com ele na própria entrevista. E ele, a princípio, ele até te pediu desculpa já no ar, mas ele ficou meio magoado com o Wagner Moura, porque você teria dito que você não se sentia confortável em representar um cara que andou roubando as pessoas e até mesmo as vovozinhas indefesas. Eu não sei se você usou essa expressão. Falou, o que o Wagner está pensando? Eu nunca roubei vovozinha, eu nunca causei danos dessa espécie, nunca roubei ninguém do INSS. Essas imagens são do meu encontro com o Marcelo Nascimento lá no presídio em Cuiabá. Você está sabendo disso, desse mal-estar com o Marcelo? Falaram coisa assim, mas isso não, eu não me importo com isso. O filme é o seguinte, Amaury, o Vips, eu tinha 2 caminhos a seguir. Um era o seguinte, quando eu li o roteiro do Braulio Mantovani, ele me falou, estou escrevendo um roteiro para você, e esse roteiro é baseado na história de um cara que fez não sei o que lá no Carnaval de Recife, que você estava lá e tal. E eu falei, beleza. Quando eu li o roteiro, eu esqueci completamente que o roteiro era baseado numa história que existiu, porque o roteiro que me foi apresentado ali contava a história de alguém que se buscava, que se procurava. Uma pessoa que está ali num terreno de percepção da realidade diferente da maioria de nós, aparentemente, pelo menos, e que empreendia uma busca que todos nós empreendemos, que é de tentar nos encontrar, de se buscar, se encontrar, estar perto da gente mesmo. Só que, no caso dele, havia uma lente de aumento em cima disso, né? Porque ele é uma pessoa que tentava se experimentava sendo outros, né? Então, em nenhum momento, eu quis... Depois que a gente veio com a história do estelionato, do 171, não sei o quê, me pareceu que essa história ela tinha ficado pequena diante da coisa que eu tinha vislumbrado no roteiro ali do Braulio, que era a história de alguém se buscando, se procurando, tentando se encontrar. Era sobre isso que eu queria fazer, era sobre essa história que eu queria construir o meu personagem. Evidentemente, essa minha escolha, eu tenho um juízo moral sobre o estelionato, você deve ter também. Claro. Né? Eu acho um crime covarde e tudo mais, mas eu não mais deixaria de fazer um personagem por um juízo moral. Se fosse por isso, eu não teria feito não sei quantos personagens, 90% dos personagens que eu fiz na minha carreira, moralmente corrompidos e tal. A minha escolha foi uma escolha estética, foi um caminho que me pareceu mais bonito, mais... esteticamente mais interessante. Evidentemente que você não é um apresentador, você é muito mais complexo que isso. Eu não sou um ator, né? Eu sou uma pessoa mais complexa. E esse rapaz não é um estelionatário, ele deve ser uma pessoa muito mais complexa do que somente um bandido. Há 10 anos atrás, o nosso programa foi convidado para fazer uma cobertura especial em Pernambuco, Recifolia. E o que foi que lá aconteceu que acabou se transformando num acontecimento nacional, num livro e num filme? Um sujeito de nome Marcelo Nascimento, ele acabou se passando por Henrique Constantino, filho do dono da companhia aérea Gol. Enganou todo mundo, especialmente este que vos fala. Imagine vocês que o Marcelo, nessa ocasião, no Recifolia, namorou modelos, foi homenageado, me conduziu de helicóptero para cima e para baixo, alugou jatinhos e me deu entrevista. Olha, o Marcelo já teve mais de 15 identidades. Ele foi oficial de exército, guitarrista do Engenheiros do Havaí, produtor musical, já foi olheiro da seleção, campeão de jiu-jitsu, fiscal da Receita Federal, repórter da MTV e já se arvorou até como líder do PCC. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. O fato de eu ter me intitulado filho do dono da Gol, primeiro, eu tinha conhecimento de quem era a empresa aérea, tenho até hoje amigos que trabalham lá dentro, mas não foi uma coisa que eu planejei, foi uma brincadeira realmente. Tomou essa proporção por causa depois dos desdobramentos. Aí você deve ter olhado para mim e falou, vou fazer esse babaca me entrevistar. Não foi. Foi isso? Foi assim, na verdade, eu nem pretendia, não estava nem... Jamais eu ia imaginar que isso acontecesse.
Não sei se você se lembra, quando você passou por mim, uma produtora tua falou, não, ele é o filho do dono da Gol, e aí você voltou. É e verdade. aí eu descobri a ideia. É verdade. Quando você falou, vamos dar uma entrevista aqui, nossa, minhas pernas tremeram naquela hora. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Foi quando eu perguntei, mas quando que vai ao ar isso? Me diga uma coisa, quantas aeronaves hoje tem a frota da Gol? Nós estamos com 10 aeronaves, todas são Boeing 737-700 e estamos recebendo mais 4 até o final do ano. Até o final do ano. Mas e o jato que você alugou para me mandar para São Paulo? Isso tava boa, carona, falando isso. Tava ótimo. Sabe que eu desconfiei de você? Quando? Quando você foi me dar embarque às 7 horas da manhã. Falei, o dono da Gol, porque você ali era o dono da Gol, não vai levantar às 7 horas da manhã para me dar embarque, para me dar um café da manhã especial dentro do jato com os meus produtores e ainda os jornais do dia. Você fez isso pessoalmente? Foi. Eu estava comentando com o Constantino Júnior que este programa e a Gol tem algo muito em comum, porque o programa foi enganado pelo Marcelo Nascimento, famoso falsário brasileiro, não, que está preso ainda hoje, não sei se está sendo solto, e ele se passou pelo seu irmão numa grande festa, Recifolia, e a festa toda engoliu, pensando que fosse seu irmão. E você, claro que ficou a par de todo o episódio do Marcelo, que acabou virando um livro, acabou virando um filme, sendo que o Marcelo foi encarnado pelo Wagner Moura. Exato. É interessante, Amaury, porque o destaque que isso ganhou até pelo seu programa, pela repercussão que tem, eu logo em seguida, logo depois que foi divulgado toda essa história, eu tive com meu irmão viajando para o Rio e fomos nos hospedar num hotel reconhecido no Rio de Janeiro e ele ofereceu o cartão de crédito dele. E o rapaz da recepção, ele olhou o cartão, olhou para nós, falou, será que é o Henrique mesmo? Ou será que é o Marcelo? Pelo sim, pelo não, troquei o cartão pelo meu, falei, vamos nessa, não tem problema. Agora, o Marcelo, que aliás eu fui visitá-lo e entrevistei-o na prisão, tem imagens aí, eu e o Marcelo. Ele era um cara que, se tivesse essa inteligência toda voltada para o bem, ele bem que poderia trabalhar num cargo especial na própria Gol. É verdade, pelo que a gente percebe, pelo que aconteceu no seu programa, pelos amigos que estavam em Recife naquela ocasião e que de alguma forma ficaram realmente assim muito impressionados porque me conheciam meu irmão, sabiam que não era ele, mas foram envolvidos pela história do Marcelo. É muito interessante. E realmente, se ele pudesse usar essa inteligência dele para o bem, se ele pudesse usar a inteligência dele para alguma iniciativa produtiva, alguma iniciativa legal, seria muito bom. Ele não maculou o nome da família, porque era um cara extremamente elegante, extremamente gentil com todas as mulheres e muitas ficaram até apaixonadas por ele. O filme está aí, cenas do filme do Marcelo Nascimento, tudo por causa da Gol, onde o nosso querido Wagner Moura, eu fiz até uma ponta no filme, sobrou para todo mundo. É verdade, é verdade.